E aí, tudo bem? E hoje, numa data super auspiciosa, porque hoje é aniversário dele, nós fazemos mais um dos vídeos daquela série sobre a vida, os ensinamentos dos grandes mestres, na data de nascimento de um dos maiores mestres da história da humanidade, de uma tradição que eu amo muito, de um apaixonado por Deus, do grande mestre de uma das tradições sufis mais celebradas do mundo. Nós estamos falando de Mevlana ou Maulana Jalaluddin Rumi, nosso mestre Rumi. Assalamu alaikum. Para você que está chegando no nosso canal agora, por favor, não se esquece de comentar. Por favor, comenta nesse vídeo, comenta suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões, indica para os teus amigos e pega esse link, manda para tuas redes sociais, para os teus grupos de amigos no WhatsApp, no TikTok, no Telegram, no Instagram, em tudo quanto é lugar. Ajuda a fomentar esse canal e fazer a revolução de si se espalhar. Vocês vivem dizendo, esse canal é tão legal, pena que não cresce. Ajuda a fazer ele a crescer. Comenta aqui que isso ajuda no algoritmo a fazer ele se espalhar. Beleza? Como eu disse lá atrás, Assalamu alaikum, isso significa que a paz esteja convosco, é a saudação dos nossos irmãos muçulmanos, dos nossos irmãos do Islã. É uma bela saudação, não? E que quebra muito com esse nosso preconceito de achar que o Islã é uma religião violenta, que é uma religião machista. Toda religião tem problemas porque ela é feita por seres humanos têm problemas, mas o Islã é um caminho muito belo. E um dos luminares desse caminho, um dos pontos de partida desse caminho é o mestre sobre o qual a gente vai falar hoje. E já que a gente está falando de um dos maiores poetas da humanidade, certamente um dos mais lidos, nos Estados Unidos é o poeta mais vendido de longe, veja só. Vamos começar com um poema dele. Vamos começar com um poema que é todo inclusivo, todo abrangente, como o sufismo é, como a via do coração, essa via que faz com que a gente desfraude as bandeiras da nossa liberdade, abra o nosso peito, nosso coração, nosso entendimento para uma percepção mais profunda, mais genuína do real e alcance nesta mesma vida a realização com o divino. Nosso mestre Mevlana Jalaluddin Rumi diz: vem, seja você quem for. Vem, não importa se você é um infiel, um idólatra ou um adorador do fogo. Vem, nossa irmandade não é lugar de desespero. Vem, mesmo tendo violado seu juramento 100 vezes. Vem mesmo assim. Então vem conosco conhecer a história desse cara. Antes da gente começar o vídeo mesmo, vou falar que esse trechinho ali é a partir dessa versão do Masnavi, que é a grande obra do Rumi. É considerado o Corão em persa. Essa é uma edição da Edições Derviches, está esgotadaça, você acha em sebos por um preço absurdo. Não é o Masnavi completo, são os grandes trechos, os grandes poemas do Rumi, mas você encontra, e boa parte das outras obras do Rumi, a Edições Derviche ou a Tabla, você tem o Fihi Mafihi em português, eu não lembro se tem algum outro em português. Tem outros de outros mestres, né, como A Linguagem dos Pássaros, o Gulistan, mas eu acho que em português do Rumi, além das coletâneas de poemas dele, né, que são muito boas. Vou colocar aqui na tela alguns livros do Rumi que você pode achar, e aí você olha aqui na descrição, tem alguns outros. Vamos lá. Em 30 de setembro de 1207, ou seja, neste dia de hoje da publicação desse vídeo, em 1207, alguns séculos atrás, né, bastante tempo atrás, nascia numa cidade que hoje a gente não sabe bem se é entre o Tadiquistão e o Afeganistão. Nascia lá nessas remotas regiões montanhosas do Oriente Médio para lá, da Ásia, né, para lá, nascia um menino de um nome muito comprido que eu vou colocar aqui embaixo, Mohammed, blá 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 blá, que era chamado de Rumi por seu pai. Ele era muito inteligente e muito versado na arte da poesia e muito versado nas escrituras sagradas e tinha uma sensibilidade indelével espiritual. Dizem que seu pai era um encadernador e, ao mesmo tempo, um mestre espiritual, um mestre sufi, provavelmente da via Naqshband dos sufis, que é uma das organizações dos sufis. Se você nunca ouviu falar de sufismo, dá uma pesquisada, tem vários vídeos aqui na internet. Tem outros vídeos sobre o Rumi, eu quis fazer esse vídeo sobre ele por ser nossa singela homenagem ao caminho dos Mevlevi. E aí, dizem que Rumi viveu
essa infância dele na Pérsia e aí no Afeganistão, no Tajiquistão. Nessa época eles não tinham esses nomes, essas terras, então fazia tudo parte da Grande Pérsia, né? E ele foi educado em alta escolaridade corânica, né? Então ele aprendeu o Corão, a recitar o Corão inteiro desde cedo. Ele tinha os livros do pai dele, que eram livros de teologia muito importantes. Ele era um mestre teólogo, um grande filósofo. E aconteceu que, então, as versões se variam muito. Alguns dizem que ele conheceu um mestre Naqshbandi por essas bandas, é o que diz a tradição do Omar Ali Shah, o Agha. Outros dizem que o mestre dele até então era o pai dele. O fato é que ele estudou bastante. E o Rumi estava na época dos grandes mestres. Entre as andanças do Rumi, ele conheceu outros grandes luminares de seu tempo. Há quem diga que ele conheceu o Ibn Arabi, o maior dos sheikhs sufis. Junto com o Rumi, assim, tem dois grandes nomes dos mestres sufis, para quem nunca estudou sufismo. Um é o Ibn Arabi, que é um gênio, parece a reencarnação do Aristóteles. Eu sei que os nossos amigos sufis não acreditam em reencarnação, mas, enfim, o Ibn Arabi pareceria uma mistura de Platão com Aristóteles, assim, brilhante, brilhante. E um mestre de algum dia eu vou fazer um vídeo sobre o Ibn Arabi, porque ele é um mestre em quem eu tenho profunda devoção. Dizem que o Rumi encontrou com o Ibn Arabi, não tem registro histórico disso. Dizem que ele encontrou com outro grande mestre sufi, provavelmente essa daí é mais factível, que ele tenha encontrado com o Fariduddin Attar, que é o mestre que escreveu a Conferência dos Pássaros, ou em português a Linguagem dos Pássaros. Então ele estava nessa época do Renascimento árabe, né? Quando o Islã se tornou um lugar de fomento científico, de discussão sobre medicina, teologia, que se tornou, né, ali, por exemplo, onde o Rumi estava, era o centro da Rota da Seda, então havia a intersecção de inúmeros caminhos, budistas, hinduístas. Ora, tinha ali aquele lugar que foi destruído no Afeganistão, os Budas do Afeganistão foram destruídos pelo Talibã há uns 20 e poucos anos atrás, mas ali era lugar da expansão da cultura do Oriente, né? Do budismo, do hinduísmo, do taoísmo, do Islã de uma certa forma. E o Rumi nasceu nessa época luminosa para se estar vivo, né? Alguma coisa tinha na água desse povo nessa época, porque era a época desses grandes mestres sufis, era a época dos grandes santos católicos, era a época de grandes mestres lá na Índia, grandes eruditos, era esse período histórico aí que compreendia grandes acharyas do Vedanta, grandes acharyas do Tantrismo, né? E o Rumi nasceu nesse momento da história. Só que ele nasceu num momento da história que tinha esse momento luminoso para o Islã e um momento complicado para a humanidade, porque tinha um cara chamado Genghis Khan que estava passando a faca em todo mundo. E por que o Genghis Khan estava passando a faca em todo mundo, a família do Rumi precisou se mudar para o leste, foi para a Turquia e se instalou na região de Konya, que foi onde ele viveu e a cidade onde tem o túmulo dele. Curiosidades, né, que eu deveria falar só no final do vídeo, mas, né, como não é uma biografia, tem outros vídeos que contam a biografia dele de forma mais extensa. Essa é a minha homenagem ao Mevlana. Para vocês saberem, o túmulo dele em Konya é o terceiro lugar mais visitado por peregrinos muçulmanos do mundo. Só perde para Meca, evidentemente, porque é um lugar obrigatório de peregrinação de todo muçulmano, e perde para Jerusalém. Depois desses dois lugares, o lugar que todo devoto islâmico mais visita é o túmulo do Mevlana. Bom, então a família dele se instala em Konya e ele fica ali durante muitos anos como mestre espiritual erudito, tendo já os seus discípulos, sendo aquele tipo escolástico de mestre. Não sei se ele na época ensinava exercícios espirituais, não sei se ele dava algum tipo de meditação. O que eu sei é que acontece um evento na vida do Maulana, ou Mevlana. Mevlana significa nosso mestre. Diz que um dia ele estava com os seus discípulos, numa pequena procissão, e um doidão aparece, um cara birutex, começa a gritar assim, para o cavalo dele, faz uma pergunta pro Rumi, uma pergunta tão certeira que ele desmaia porque não consegue responder. Uma pergunta muito profunda. Eu não vou lembrar exatamente a pergunta e eu não vou saber como um sufi explicar, porque é uma pergunta que fala sobre a perfeição do profeta Muhammad, quem era mais excelso, o profeta Muhammad ou fulano de tal. E dentro daquele contexto, né, aquela pergunta deixou ele em choque, porque parecia uma heresia. Esse cara que fez o Rumi desmaiar era Shams de Tabriz. E esse é um dos personagens mais icônicos da história. O Shams, ele era um mestre da via da censura, que a gente chama, ou dentro do budismo tibetano, por exemplo, seria da louca sabedoria. Esses mestres que nos confundem, que falam coisas heréticas, que falam coisas incômodas, para criar disrupturas, para criar disrupções, para criar rachaduras na nossa mente,
para que o nosso ego saia de lado e a percepção do real apareça. Isso é frase do próprio Mevlana, frase do próprio Rumi. É pela rachadura que a luz entra no coração. Dizem em outras versões que o encontro primeiro do Rumi com o Shams se deu na frente de um poço. O Rumi estava com todos os livros do pai dele, o Shams começou a tacar todos os livros lá. O Rumi falou, meu Deus do céu, o que você está fazendo? E aí quando ele pega os livros no poço, os livros estão sequinhos, né? Então ele demonstra milagres e tal. Mas em todas essas versões, ou em algumas versões, ele pega os livros estão secos, mas estão vazios de palavras, estão em branco. O fato é que o encontro com esse cara transforma o super burocrata, né, o super escolástico mestre Sufi, já mestre doutor da lei dentro do Islã, em um apaixonado por Deus. Há textos que dizem que há um amor homoafetivo entre o Shams e o Rumi. Eu não sei dizer. Abre parênteses. Respira fundo se você é da tradição e tá porque me ouviu falar isso. Eu tô dizendo que tem acadêmicos que falam isso. Eu tô dizendo que eu não sei se isso confere, por quê? Porque para um ocidental é muito difícil entender a relação guru-discípulo ou sheik-discípulo, né? Para nós isso é muito estranho, ou a gente acha que é um autoritarismo servil. Quando você lê as histórias sobre os lamas no Tibete, lê a história do Milarepa, ou lê a história do próprio Yogananda menos porque está mais próximo de nós, mas lê a história do Ramanuja e do Shankara, lê a história do Shankara para ele se tornar discípulo do guru dele, do próprio Abhinavagupta, lê a história do Rumi, lê a história... Todas essas histórias são histórias de penitência, de provação até ele se provar. A própria Katha Upanishad é isso, né? Olha o diálogo de Nachiketas com a morte, Só que essa relação, quando se estabelece entre o mestre e o discípulo, ela se torna uma relação apaixonada, de um amor inacreditável, mas é um amor que transcende qualquer nomenclatura. Não é um amor sexual, certamente, não é um amor simplesmente filial, embora no Tibete eles chamem os mestres de meu pai, né? Meu venerável pai Milarepa, meu venerável pai Marpa. Não é uma relação só filial, é uma relação que transcende a todas as relações. Só quem tem um mestre de verdade pode entender um negócio desse, assim. Porque ela não exige nada, né? Uma frase famosa do guru do Yogananda para ele, por exemplo, quando o Yogananda fala, eu achei que o senhor estava bravo comigo, ele fala, como eu poderia? Eu jamais o usaria para os meus próprios fins, somente a sua felicidade me interessa. Bom, esse encontro do Rumi com o Shams é dessa natureza. Também é discutível se o Shams era o mestre do Rumi. Há quem diga que sim. Há quem diga que o Shams era a fagulha que faltava para o Rumi se iluminar, porque ele já era um mega mestre nessa época. Que ele era o elemento do amor divino que faltava para o Rumi. Há quem diga que quando o Shams e o Rumi se encontraram, os dois não queriam saber de mais nada. Eles passavam o dia inteiro em contemplação espiritual e em diálogos apaixonados sobre Deus. Viu como? Assim, olha, dizer que eles eram apaixonados um pelo outro não é uma mentira. Dizer que eles se amavam ardentemente não é uma mentira. Eles se amavam sim. Mas daí dizer que isso era um amor sexual, eu acho que empobrece essa história. Eu diria, eles são mestres, então o amor deles era de uma natureza transcendental, como era o de Santa Teresa por São João da Cruz, que era o mestre dela, né? Então, e aí eles passam muito tempo discutindo e embevecidos de Deus. E há quem diga que os discípulos, outros do Rumi, ficaram muito enciumados. E por várias vezes tentaram mandar o Shams embora, e numa dessas ele desapareceu. E todas as vezes que ele era mandado embora, o Rumi ficava em depressão, ele ficava amargurado. O Rumi já tinha escrito outras coisas, mas nas épocas em que o Shams saía de perto dele, ele escrevia os poemas de maior paixão, de maior latência espiritual. É nessa época que ele escreve o Masnavi, né, o Corão persa e tal, ele escreve nesse processo espiritual luminoso. Até quem diga que o Shams era o Khidir, o mestre, o verde, né, chamado de o verde, o mestre misterioso dos Sufis, ou que o Khidir, que tenha feito os dois se encontrarem. Há muita coisa, muita especulação, mas o fato é que esse personagem misterioso, o Shams de Tabriz, foi quem mudou a vida do Rumi para sempre. Há quem diga que ele tenha sido assassinado por discípulos enciumados do Rumi. E o Rumi passou a escrever poemas pro resto da sua vida por causa desse amor espiritual que esse encontro com o Shams fez despertar nele. O Idries Shah, esse cara aqui, que é um grande mestre sufi, um grande decodificador do sufismo no nosso tempo, na minha opinião, tem tradições do sufismo que não gostam dele, no livro dele, Os Sufis, fala do Rumi de uma forma muito bela. Eu recomendo muito que vocês leiam esse capítulo sobre o Rumi. E ele fala ali que o próprio Rumi, em vários momentos, dizia que escrevia os poemas e falava poemas e recitava poemas, porque quando as pessoas descobriram
a magnitude espiritual daquele cara, que atraía, assim como o Lahiri Baba, todos esses mestres de quem eu falo para vocês, Ananda Maimá, ele atraía as pessoas como, né, abelhas indo em direção à colmeia, abelhas indo em direção ao mel. Ele dava os poemas para as pessoas para dar alguma coisa com que as pessoas se entretessem espiritualmente e resolvessem fazer a busca mais profunda. Só que o lance é, um mestre espiritual não trabalha com ferramentas fixas, principalmente o mestre Sufi. Então, embora a tradição do Rumi tenha ficado famosa pelo giro Sufi, a gente já vai falar dele, e pelos poemas do Rumi, ele trabalhava de muitas formas com as pessoas. Só a presença de um mestre de sabedoria já transforma o caráter, a mentalidade, a constituição emocional do discípulo. Então, muitos foram os processos pelos quais ele foi ensinando. E durante muito tempo ele escreveu muito, ele narrou muitos poemas e as pessoas transcreviam. E ele tinha discípulos de diversas tradições, como todos esses grandes luminares. Dizem que quando finalmente o mestre morreu, sheiks sufis de todos os lugares afluíam para onde ele estava e tinham monges cristãos. E que perguntavam para esses monges cristãos, mas o que é que você está fazendo aqui? Ele dizia, esse é um mestre que entende de Deus, ele não está confinado a uma religião esta ou aquela. E vocês viram no poema que eu abri aqui, essa fala sobre o Rumi, a qualidade do ensinamento dele, né? A abrangência. É muito triste porque boa parte desses poemas é interpretado por nós, ocidentais, consumistas desse amor romântico hollywoodiano, como uma espécie de idolatria amorosa, romântica, a um eu lírico carnal, algum eu lírico pelo qual o autor tivesse desejos voluptuosos, desejos sexuais, desejos afetivos. Quando você lê sobre o amigo ou sobre o amado dentro dos poemas da tradição Sufi, não duvide. Este amigo, este amado, é o eu real, é Deus, é Allah, é a realidade última, é o seu ser real identificado com Allah. E aqui eu nem estou sendo herético, pelo menos não de acordo com a exegese do Ibn Arabi, porque o Ibn Arabi é esse mestre que tende mais ao monismo, de dizer que em última realização, o amado, o amante e o amor se tornam uma coisa só, né? Então, é a mesma história do Vedanta, de dizer que Brahmatma Guru, né? Que Brahman, o divino absoluto, o mestre e o sujeito são um e o mesmo. Então, quando você lê no Rumi sobre o amado, saudades do amado, você está falando da saudade de casa, da saudade de quem você é, da saudade da sua identidade real, do seu sujeito verdadeiro. Dizem que a história do Giro Sufi que eu falei de contar para vocês, né? O Rumi fundou uma tradição própria, né? Que quem deu sequência a essa tradição foram os filhos dele. Inclusive, lá naquele vídeo que a gente fez com a Rosa e o Dino, lá da Rosa de Nazaré, eles receberam a bênção para ensinar o Giro Sufi pelo Siddiq Chelebi, que é descendente do Rumi, descendente na época vivo do Rumi até hoje e tal. Enfim, tem a família dele tá lá, a família dele continua com a Mevlana Foundation. E o que acontece? Como é que ele começou essa coisa do giro? Que ele estabeleceu o giro, que o Idris Shah diz, olha, não é uma forma fixa de meditar, não adianta dizer que eu aprendi por uma via heterodoxa, se você não recebe a baraca de um sheik, aquilo é só uma forma de dança que exige muito mindfulness, né? Exige muita atenção, mas para ser a meditação que eleva o espírito, como uma Kriya Yoga, por exemplo, para quem sabe do que eu estou falando, precisa da guiança, da bênção, da baraca de um sheik. Mas bem, aliás, hoje um monte de tarikas sufis giram, né? Os Jarrahi giram, os Naqshbandi giram, enfim. Mas o Rumi, dizem que ele inventou essa forma de meditar, outros dizem que ela é uma coisa muito mais antiga e que ele reelaborou junto do Shams de Tabriz. Mas o lance é que dizem que ele estava andando pela rua já nesses momentos de samadhi, nesses momentos de êxtase espiritual, e aí ele ouviu os batedores de panela, né, batendo a panela ali, os ferreiros, pim, 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 ou sei lá, tem gente que diz que era gente trabalhando no couro, alguém estava ali numa rua de comércio fazendo um barulho ritmado, e ele ouvindo esse barulho ritmado, entrou em êxtase e começou a girar. Então, o jeito dele girar no começo devia ser algo bem parecido com essa abertura do Baba Aziz, né? Que o derviche vermelho, o derviche ruivo girava dessa forma inebriada. E dizem que o filho dele organizou todo o sema, essa cerimônia que representa a vida espiritual. É muito bela, a gente pode algum dia falar como é que funciona o sema. Eu posso trazer o Dino e a Rosa para explicar toda a simbologia do sema para vocês, né? Toda a roupa, por quê, como que funciona, qual é o papel do sheik.
quais são os 4 selãs, né? Os quatro movimentos do giro. Mas enfim, o filho dele organizou isso. Mas o Mevlana, ele compôs essa forma de meditação em movimento e que eu acho hoje em dia uma das formas mais brilhantes, sofisticadas, poderosas e adequadas ao nosso tempo de meditar, porque ela é uma meditação dinâmica que bate de frente com esse nosso modo maluco, atabalhoado de pensar e de viver nesse nosso século XXI doido. É uma meditação que, se você não treina para ficar presente, você não vai conseguir girar direito. Né? Então tem toda uma simbologia perfeita, assim, é lindo demais. Se você nunca fez o giro, eu recomendo que você experimente com uma via tradicional. Eu, no Brasil, conheço a Rosa de Nazaré, o Retiro Rosa de Nazaré. Se você conhece outro lugar, vai até eles, mas vai numa via tradicional, que tenha mestres, que tenha linhagem. Se você estiver na Europa, por exemplo, tem a Gabriele Vosien e tem várias taricas, né? E na Turquia tem um monte de tarica, enfim. Tem uma coisa que ele fala que eu acho que vale ler para vocês. Esse é o livro que eu falei, Os Sufis, que tem vários capítulos sobre vários mestres da tradição. E ele diz uma coisa no final que eu acho bem interessante, assim, sobre essa coisa de engessar o ensinamento do Rumi, sobre tentar sistematizar de uma maneira muito tacanha, sabe? Então ele diz assim: o Sufi pode ser compelido a usar símiles tirados do mundo familiar num estágio inicial de transmissão. Mas Rumi segue com muito rigor a fórmula Sufi normal. As muletas precisam ser removidas para que o paciente possa andar sozinho. O valor do modo de expressão de Rumi para o estudante é o fato dele ser muito mais claro do que a maior parte do material disponível fora das escolas Sufi. Se certas ordens externas caíram no hábito de condicionar literalmente seus seguidores a estímulos reiterativos, marcando o passo em determinada fase do desenvolvimento e conservando o apego dos discípulos às muletas, a culpa não é de Jalaluddin Rumi. O que ele está querendo dizer com isso é, se as pessoas acham que manter a forma do ensinamento, toda a cerimônia das coisas, porque tem uma beleza, né, dessa maneira de conduzir os ensinamentos e o próprio Sema, mas o que o Idris Shah está dizendo é, o que o Rumi fez é muito maior do que a dança, né? Porque tem muita gente que diz que o Rumi era só um poeta, tem gente que diz, a ordem Mevlana faz meditação girando. É muito maior que isso, é um trabalho completo. E há quem diga que quando um Sufi faz Zikr, e a gente acredita nisso no yoga também, que quando a gente faz sadhana, não é só o sujeito que é beneficiado durante a sadhana. O mundo inteiro, de alguma maneira, se beneficia não só do despertar daquele sujeito, mas daquele manancial de divindade que desce ao mundo a partir daquela prática. Um dos livros que vocês podem ler, muito legal, é o Divan de Shams de Tabriz, né, que são os poemas do Rumi. Tem uma parte muito interessante, e aqui no final do livro do Idris Shah, que eu queria ler também para vocês, né? Este poema em que Rumi confessa haver logrado a relação entre várias formas de fé e sua relação com elas, né? Então ele diz assim sobre o amado, sobre o divino. Examinei a cruz e os cristãos do princípio ao fim. Ele não estava na cruz, ele. Fui ao templo hindu, à antiga pagoda, o templo budista. Em nenhum havia qualquer sinal dele. Subi aos cumes do Herat e do Kandahar, os montes. Olhei, ele não estava no cume, nem no planalto. Resoluto, ascendi ao topo da montanha de Kaf. Lá só havia o lugar do pássaro Anka. Fui a Kaaba, não o vi lá. Imagina um muçulmano escrever que ele foi a Kaaba e não encontrou Deus lá. Quase herético, não? Não o vi lá. Indaguei de seu estado a Ibn Sina, né? O Avicena. Ele estava além dos limites do filósofo Avicena. Contemplei meu próprio coração. E nesse lugar foi que eu o vi. Não estava em nenhum outro lugar. Este ele, que no original pode ser tanto ele quanto ela, eu indefinido, é o divino, é a verdadeira realidade. O Sufi é eterno e seu emprego da palavra como embriaguez, uva, coração é necessário, mas em última análise tão preciso quanto uma paródia, né? Então, como diz o próprio Rumi, antes que houvesse no mundo jardim, a vinha ou a uva, nossa alma se embriagara de vinho imortal. Eu tenho alguns poemas do Rumi que eu decorei de tão poderosa que é a mensagem, sabe? Como, por exemplo, quando ele diz assim: durante muitos anos eu procurei conhecer quem eu era, sem sucesso até que me encontrei. A brisa da manhã tem segredos a lhe contar, não volte a dormir. Você deve se perguntar qual é seu real desejo, o que você realmente quer. Não volte a dormir. As pessoas vão e vêm através da soleira da porta e, no entanto, não atravessam. Não volte a dormir.
A porta é larga e o caminho está aberto diante de você. Você deve atravessar. Não volte a dormir. É sobre o caminho, né? Sobre como essa via é perfeita, né? Tem outro poema, eu até peguei no Masnavi a versão que está traduzida aqui para vocês ouvirem, é muito bonita. O pessoal do Meteoro, inclusive, fez num dos vídeos deles que não falam de política. Eles falam do Leonard Cohen, Lover, Lover, Lover. É justamente o Leonard Cohen se inspira no Rumi para fazer esse poema que é maravilhoso, maravilhoso. Assiste esse vídeo do Meteoro. Então eles colocam esse poema lá, né? Até que um homem destrua o eu, não é um verdadeiro amigo de Deus. Certa vez um homem veio bater à porta de seu amigo. O amigo disse: "Quem és tu, ó homem fiel?" Ele disse ao amigo: "Sou eu." O outro respondeu: "Não podes entrar. Não há lugar para o cru, para o bruto, em meu bem cozido banquete." Não há lugar para o ser embrutecido ainda e não desperto. Nada senão o fogo da separação e da ausência pode cozinhar o cru e livrá-lo da hipocrisia. Já que teu eu ainda não te deixou, deve ser queimado em chama ardente. O pobre homem se foi e por um ano inteiro viajou ardendo de dor pela ausência do amigo. Seu coração ardeu até que cozinhou. Então ele voltou a aproximar-se da casa do amigo. Bateu a porta com temor e agitação, de medo que alguma palavra descuidada lhe saísse os lábios. Seu amigo gritou: "Quem está à minha porta?" Ele respondeu: "És tu que está à porta, ó amado." O amigo disse: "Já que sou eu, que eu entre. Não há lugar para dois eus em uma só casa." Então, quando o Rumi fala do amor, dessa realização espiritual, dessa entrega total e que só pela rachadura a luz entra pelo coração, isso está expresso num poema muito, muito belo que também está nesse filme sobre o sufismo, que é o filme Baba Aziz. Tem aqui no YouTube. E ele diz assim: o ser humano é como 3 mariposas. A primeira contempla o fogo do amor e diz: "Eu sei da luz do amor." A segunda toca a chama do amor com suas asas e diz: "Eu sei como o amor pode queimar." Mas somente a terceira, que se atira completamente nas chamas e é consumida por elas, somente essa sabe o que é o amor verdadeiro. Quer dizer, esse amor da transformação total, da disrupção do ego, da quebra do seu eu do ontem, do entendimento de que quem produz sofrimento desnecessário é você, em última análise. Isso só pode ser desmontado quando você se rende completamente. Essa é, inclusive, a significação última da palavra Islam. Islam é submissão. Não submissão a uma autoridade humana meramente, mas submissão a uma autoridade divina. Não uma autoridade somente contida nos escritos do Corão, mas uma autoridade contida na inteligência viva, sempre dinâmica, sempre nova, dessa natureza que sempre se constitui. Esse é o caminho de Mevlana Jalaluddin Rumi. E que você vê como é louco, né? Como são esses movimentos da história humana. Porque a via dos Mevlanas, a via Mevlev, era fechada, assim como o budismo tibetano era fechado, assim como o yoga era fechado, até as invasões externas. Então, o Rumi foi a Konya se tornar o Rumi por conta das invasões do Genghis Khan. E mais tarde, séculos depois, por causa do Ataturk, o grande pai da Turquia, que queria secularizar a Turquia, ele proibiu as tarikas sufis, que detinham grande poder político. Provavelmente as coisas estavam bem fora do padrão daquilo que o Rumi tinha imaginado, ou, sei lá, bem fora do padrão do que quando o Rumi viveu. Os mestres sufis tinham autoridade política ali. E porque o Ataturk quis secularizar a Turquia, os mestres sufis todos fugiram ou se esconderam. E porque os mestres fugiram ou se esconderam, os ensinamentos do Mevlana se espalharam por todo o mundo. Como por exemplo, a invasão do Tibete. Eu não estou justificando isso, eu estou dizendo como é engraçado esse nosso mundo, né? E quando a gente está numa via dessa de sabedoria, a gente tem que olhar com esses olhos assim, equânimes, de dizer, não é bom nem mal, é só como a natureza se comporta. E assim como o Mevlana ensinava a gente a sempre trabalhar com movimentos e elementos e ensinamentos do hoje e não do ontem, assim também aconteceu com o sufismo, né? Por conta das invasões, por conta das deteriorações, aí o sufismo se abre, se expande e toca os corações de todos, de sorte que há mestres como, por exemplo, o Omar Ali Shah, o Idris Shah, há mestres como, por exemplo, a maior autoridade de Ibn Arabi do mundo, que era o Michel de Chodkiewicz, esse cara aqui, Michel de Chodkiewicz, que morreu no passado, que dizem, olha, nem precisa ser muçulmano para ser sufi. Calma, você é muçulmano que é sufi. Eu tô falando que ele, que é o mestre sufi, Chodkiewicz,
disse isso, tá? Então, no alto da autoridade dele. Então, essa é a abertura desses mestres. De dizer para nós, vem, seja você quem for, não importa quantas vezes você tenha quebrado seu juramento, não importa quantas vezes você tenha tropeçado, nossa Irmandade não é lugar de desespero, vem mesmo assim. Né? Então, séculos atrás, nascia Mevlana Jalaluddin Rumi num dia 30 de setembro. E hoje nós aqui celebramos a mensagem de amor, amor em busca pelo grande amado, celebrando a confraria dos amigos aqui nesse nosso mundo tão cheio de controvérsias, mas ainda assim tão belo, numa vida que, apesar de suas agruras e adversidades, ainda vale a pena ser vivida. Até mais! Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.